Olá, 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 como vai você? Que bom que chegou segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia que a gente espera o dia todo para esse encontro aqui. Então seja muito bem-vinda na Gisele, enquanto o Instagram chama o povo. Ah, Marcinha, que bom que você tá aí, seja muito bem-vinda, Jéssica. Que legal! Amigas, enquanto isso, enquanto o Instagram vai avisando, vai apertando aí nesse aviãozinho, chamando as amiguinhas, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que são as feridas emocionais, né? Aquelas dores, aquelas travas, aquelas angústias que a gente traz na alma desde a infância e que é possível viver sem elas. Então, é possível identificar, tratar e, em muitos casos, curar. Então, vamos lá. Eu quero muito que você aproveite esse conteúdo de hoje. E foi feito com muito carinho, foi feito com muito amor. Olha aí, deixa eu ver o que a Jéssica tá falando. Sou psicóloga clínica, sou de Ituiutaba, Minas Gerais. Jéssica, seja bem-vinda na minha vida. Tem um monte de psicóloga aqui nesse perfil, tá? Sinta-se em casa. Que eu puder ajudar, conta comigo. Mãe da Thaís, Geraruama, Salão Camarim. Ah, sim, a Geisa. Seja bem-vinda, bem-vinda. Boa noite, gente. Você que vai ver essa live depois, quando você for vir assistir, traz um caderno e uma caneta para você anotar algumas coisas e principalmente para você se pontuar qual é a ferida que você mais se identifica e que dói mais em você. E aí a gente pode fazer depois uma cura, né? Uma limpeza. Ah, que legal, Aline, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, todas vocês. E eu fico muito feliz de estar aqui. Então, segunda-feira, eu estava me sentindo mal hoje o dia inteiro, mas já sarei, só para entrar aqui, tá? Dai Arruda, mentora, seja bem-vinda. Gente, o que são feridas emocionais? Vamos começar? Só preciso saber se a Ju entrou aí. Ju entrou. Boa noite, Ju, Aline. Então, esse é um canal e esse é um Instagram que eu sempre trago aqui algum assunto que não é totalmente científico, mas que não é empírico. O que eu quero dizer? Para vocês psicólogas que estão chegando, eu não fico muito presa à nomenclatura e a teorias, mas eu trago de uma maneira e de uma linguagem que todo mundo entenda e que receba no coração, e se fizer sentido você deixa a sua opinião, e se não fizer você também tem a liberdade de deixar a sua opinião. Então, hoje nós vamos falar de feridas emocionais, né? E aí me perguntaram agora à tarde, eu não tive tempo de responder, porque eu emendei um atendimento no outro e terminei agora. Como é que é? Se alguém pode ter todas as feridas emocionais. Claro, querida, você vai ver a hora que eu começar a falar das feridas, todos nós temos todas as feridas emocionais. A diferença é, tem umas que estão infeccionadas, tem outras que não, entendeu? Ai, Dai, que legal, eu fico feliz, eu também amo muito você. Ai, obrigada, Dai, muito obrigada. Essa é a nossa missão, né? Iluminar, segurar na mão uma das outras e iluminar o caminho, porque quanto mais a gente ilumina, mais pessoas são curadas, são despertas e podem cumprir as suas missões nessa vida e pode viver a vida que Deus tem para cada uma de nós, que é uma vida abundante, uma vida plena. E que quando a gente entende que nós estamos aqui para evoluir e que esse processo de evoluir, de crescer, de curar, dói muito, mas é preciso passar, então a gente consegue ir mais rápido e acompanhado, que é muito melhor. Rosi, você entrou, que legal. Que bom que vocês estão todas aí. Então vamos lá, vamos começar do começo. Eu tenho uma cola aqui, tá? Porque o assunto é grande. Então, o que são feridas emocionais? Vamos lá?
Gente, ferida emocional, nem tem esse nome, eu acho que nos CID-10 da vida, tá, psicólogos? Mas é um nome que a gente dá para aquelas dores emocionais, para aqueles bloqueios que você sofre na infância, que você passou às vezes até no útero da sua mãe, e você trouxe ao longo da vida, além da sua herança genética, você trouxe uma herança emocional, você trouxe uma herança de crenças limitantes, você trouxe de usos e costumes, você trouxe os medos da sua mãe, então você trouxe muita coisa. E a gente tem 5 feridas que são assim bem populares, geralmente as 6 são bem populares, e eu vou trazer aqui para você, e eu quero que você, cada uma que eu falar, você coloque uma nota aí de 0 a 10, o quanto você se identifica, o quanto dói em você, para depois ficar mais fácil de trazer uma cura, tá bom? Então, ô Ju, que bom que você entrou, estamos aí, tá tudo bem, gente, de som, tá tudo bem de enquadramento aqui, Juliana, e ótimo. Enquanto a Ju vê todas essas coisas, coloca aí de onde você é, tem um monte de gente aqui do Rio de Janeiro, tem um monte de gente daqui de Rondônia, tem um monte de gente de São Paulo, e a gente vai compartilhando, né, aumentando. Ah, legal, legal, Jéssica. Então, vamos lá. A primeira ferida emocional é a rejeição, a ferida da rejeição. Quando eu não sou querida, quando eu não sou bem-vinda. Como é que forma essa ferida da rejeição? E aqui eu vou pegar a teoria de Reich e Corpo Explica e toda essa coisa da origem, né? De onde vem essa dor da rejeição. Então imagine que uma mulher, quando ela está grávida, que está gerando um filho ali dentro do útero, e ela passa por uma dor muito grande, sei lá, descobre uma traição, perde alguém da família, tem uma briga muito feia com o companheiro, alguma coisa ruim. Então, quando você sente essa coisa ruim, o seu útero congela. Quando o útero gela, o feto sente. E aí o que acontece com o feto? Ele tem que lutar para sobreviver, porque ele sabe, ele sente que tem alguma coisa errada no mundo dele, que ele pode ser expulso qualquer hora. Então essa criança, esse feto, ele sente isso, ele sente que o corpo da mãe está contraindo, está gelado, está rejeitando. E muitas de nós, a gente sofre isso lá dentro da barriga da mãe, porque qual é a mulher grávida que não passou um susto, um perrengue, que não perdeu alguém, que não passou por um momento desafiador de uma gravidez? Algumas gravidez, tudo bem, mas outras não. Então a criança, ela começa a lutar para ficar, para ser amada, para ser aceita no útero da mãe. E aí nasce a primeira ferida, que é a rejeição. Não me ama tanto assim, não sou tão bem-vindo, então eu tenho que ficar. Então aquelas pessoas que têm que pensar muito para descobrir uma maneira de ficar ali. Então essa é a primeira ferida, da rejeição. Como é que funciona? Qual é a frase que o rejeitado fala? Eu não quero. Anota aí, a frase do rejeitado, eu não quero. Como assim? Geralmente é aquela pessoa tímida na infância, na adolescência, pensa muito, meio intelectual, e tudo que você fala, não quero, eu não quero. Ele não sabe nem o que quer, mas ele não quer, porque ele tem medo de querer e na hora H não ser para ele, não ser aceito, ser exposto. Então eu prefiro não querer. Essa é a primeira ferida da rejeição, ok? A segunda ferida, a gente vai ver que é a dor do abandono. E aí, segundo Reich ainda, é quando a criança está lá com 2, 3 meses e ela começa a chorar, talvez pela fralda molhada ou por uma cólica, e a mãe, principalmente se for de primeira viagem, o que é que faz? Dá mamadeira, dá comida. Então, essa mãe começa a colocar muito conteúdo, muita comida para essa criança, ou então demora para trazer a mamadeira,
e sai de perto, e a criança aos 3 meses, então ela começa a entender que ela está sendo abandonada. E é aquela criança que chora muito, é aquela pessoa hoje adulta, geralmente tem toda redondinha, ela tem necessidade de falar muito, ela chora muito, ela tem muito medo de ser abandonada. E geralmente é o que acontece, porque aquilo que eu temia me aconteceu, me sobreveio. Então, nós estamos aqui para validar os nossos medos, e toda vez que eu acredito e eu tenho medo e eu não trato desse medo, provavelmente ele vai me acontecer. Então, o abandono é a segunda ferida. É a criança que às vezes nasceu numa casa que tinha muitos irmãos, e aí salve-se quem puder. O mais velho cuida do mais novo, a mãe tinha que trabalhar muito, o pai. Então, é uma criança que foi criada sem ser vista. E ela tem medo, porque eu não sou importante. Ou então a criança que estava tudo bem, mas de repente nasceu um irmãozinho. E ela viu que toda a atenção da casa, da família, das visitas foi para o irmãozinho. Então ela se sentiu abandonada. Ela sentiu que ela não era tão importante. Essa é a segunda ferida. A terceira ferida... Tudo bem aí, gente? Tá fazendo sentido? Bota aí pra mim. Eu tô falando rápido porque depois eu vou voltar nessas feridas pra gente fazer o exercício. Por isso que eu tô só jogando assim uns conceitos pra você entender, tá? A gente viu rejeição, a gente viu abandono, e agora a terceira ferida, que é a ferida da humilhação. Quem nunca, né? Quem nunca teve medo de ser exposto, de ser humilhado? Quem nunca ouviu: ah, você só faz porcaria, ah, porque você é isso, ah, porque você é aquilo. A humilhação, eu esqueci a frase do abandono, então vamos lá. A frase da rejeição é: eu não quero. Do abandono, a frase é: eu não posso. Eu não posso, eu não posso. Lembra da Mulher Maravilha e do Super-Homem? Que se veste de pessoas normais, fracas, que não podem fazer? Eles têm o quê? O abandono muito forte, né? Eles vivem sozinhos. Eles são solitários, tá? Então vamos lá. A humilhação. Eu tenho vergonha. Então, o que tem medo de ser humilhado, ele tem tanta vergonha que ele faz qualquer negócio para não ser humilhado. Porque ele tem pavor que alguém chame a atenção dele, que ele tem pavor de errar. E gastar essa energia para não ser humilhado é muito forte, porque a pessoa ela vive para fazer certo. Ela é inflexível, ela não se permite errar, ela não se permite ser chamada a atenção, elas têm que ser 100%. E ninguém é 100%. Então essa é a terceira ferida, a humilhação. Geralmente são pessoas até mais fortes, assim, tarracadas, que têm as perninhas finas, o corpão maior, né? São pessoas que têm isso aqui muito forte, assim, porque ele aguenta peso. A pessoa que tem medo de ser humilhada, ele aguenta, mas o dia que ele estoura, ninguém cata os cacos. Então é esse medo de me chamarem atenção. Morro de medo, morro de vergonha, então eu tenho que ser perfeito. E essa necessidade, essa busca pela perfeição é da ferida da humilhação. E a frase da pessoa que tem a ferida da humilhação infeccionada é: eu tenho vergonha de. Tá caindo ficha aí? Vai anotando. Então vamos lá. Meu Deus. A outra ferida é a ferida da traição. Gente, quem não tem medo de ser traído? Todo mundo tem, só que tem gente que tem pavor. Tem tanto medo de ser traída, tem tanto medo de ser trocada, que acaba acontecendo isso em todos os relacionamentos. Foi aquela criança que pode ter nascido um irmão, que o pai pode ter separado da mãe muito cedo,
Foi aquela criança que era a queridinha do papai, mas aí o papai tinha mamãe e ela começou a ver desde cedo, a viver uma triangulação amorosa. Ela tinha que competir com a mãe pelo amor do pai. Então essa criança cresce com a sensação que ela precisa ser sedutora, que ela precisa conquistar, que ela precisa encantar para não ser trocada pela outra, porque ela foi trocada pela mãe, ou ela foi trocada pelo irmão, e esse medo de ser traída. E aí acontece o quê? Nos primeiros relacionamentos é traída. E aí, como é que a crença solidifica? Eu tenho uma crença. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para viver essa crença. Então, quando eu fui traída, o meu inconsciente fala, tá vendo? Lembra da live anterior? Todo homem trai, homem não presta. Ou eu fui traída. E agora? Tá vendo? Eu sabia que eu ia ser traída. E essa dor da traição faz a pessoa se fechar. E quando ela se abre para um novo relacionamento, o que acontece? Acaba sendo traída. Porque ela não tratou a ferida. Geralmente essa ferida foi formada com 5, 6 anos de idade, 7 anos e foi só potencializada ao longo do tempo. E isso vai fazendo você ficar insegura ou agressiva. Ou antes que me traiam, eu vou trair. Entende isso? Todo ser humano tem essas duas vertentes. Antes que me rejeite, eu vou rejeitar. Antes que me humilhe, eu vou humilhar. Antes que me traiam, eu vou trair. E se é para mim sofrer um abandono, eu abandono primeiro. Então são reações, são comportamentos que a gente desenvolve para quê? Para se proteger. Lembra que nós temos um instinto de sobrevivência. Então, se eu estou com uma ferida dessas, muito infeccionada, muito suja, e que nunca foi olhada, nunca foi vista, nunca foi tratada, eu vou vivê-la. E eu não aguento viver isso, eu não quero viver isso, eu não suporto ser traída, eu não suporto ser abandonada, eu não suporto ser rejeitada. Então eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Só que quando eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça, na força do meu braço, vai acontecer. Porque isso só não vai acontecer com você quando você entende, olha para essa ferida. Gente, quando você tem um machucado, cortou o dedo, olha minha unha que hoje não deu tempo e também não vai dar tempo, acho que amanhã, e eu vou, a TAM trocou meu voo, então eu tô na correria. Então, quando você tem um machucado e tá sujo de terra, oi Tati, que bom você tá aí, e tá sujo de terra, a tendência não é infeccionar, doer, ficar aquela coisa, virar uma feridona? As feridas emocionais também. Quando a gente se nega a olhar, porque eu tenho tanta vergonha, porque eu tenho tanto medo de me expor, porque eu tenho medo de ser traída, de ser abandonada, e não olho para essa ferida, e não vejo aonde foi que foi machucada, onde foi que ela originou. Então, ela vai infeccionar sim, e eu vou ter que caminhar com ela, eu vou ter que passar nessa jornada com ela. Então, é melhor eu olhar para essa ferida, limpá-la, desinfectar, tratar, para que eu possa seguir em frente. É o mesmo protocolo, é o mesmo processo. Tanto faz uma ferida emocional como uma física. Ok? Então vamos lá. E a próxima ferida? Injustiça. Sabe? O que é a injustiça? São aquelas pessoas que têm... Alguém falou para elas que elas eram Deus e elas acreditou. Sabe? O que eu quero dizer com isso? Nós somos deuses. Eu estou falando só uma brincadeirinha. São sabe-tudos. Ele sabe de tudo. É aquela pessoa que entende de política, de futebol, de comida, tudo sabe. E não aceita a opinião do outro. E não consegue entender que existem outras maneiras, outros caminhos, outros jeitos de fazer as coisas. Então sabe tudo. E ele tem um senso de justiça muito forte. Porque ele quer que todo mundo obedeça ao seu jeito de ser, de pensar e de fazer. Então é o rei da cocada preta, né? É o último biscoito do pacote. Essa pessoa,
ela tem uma chama, move dentro dela a necessidade de fazer justiça. Porque eu sei que está errado. Ela compra briga na fila do pão. Ela está sempre procurando provar o tanto que ela é boa. Deixa eu ver se tem a frase dela aqui. Eu não tenho valor. Ferida da traição, gente. Deixa eu ver aqui. A traição tem? Sim. Eu não aceito ser traída. Só que geralmente são as pessoas que mais traem, tá? Essa é a frase da ferida da traição. Eu não aceito ser traída, mas são pessoas que traem. Não porque são safadas, mas porque antes que me traem, eu vou trair. Tem toda uma dor aí por trás, tem todo um esquema, tá? Então, a Liga da Justiça, aqueles que são da justiça, né? Da injustiça. O sabe tudo. A frase deles é: eu não tenho valor. Então eu tenho que provar que eu tô certa. Eu tenho sempre que provar que eu tô certa. Ju, a frase da ferida da traição, acabei de dizer: não aceito ser traída. Não aceito traição, não aceito ser traída. Essa é a frase da ferida da traição. E a frase da injustiça é: eu não tenho valor. Por isso que eu tenho uma necessidade de provar que eu sou muito boa no que eu faço. Eu sou de excelência. Eu sou a melhor na política, a melhor no futebol, a melhor na comida, a melhor no relacionamento. Tudo meu é de primeira. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó: quanto mais forte você vê a armadura, mais frágil é o cavaleiro que está dentro dela. Porque um soldado, quando ele está com medo, quando ele está se sentindo frágil, ele se reveste. Ele se reveste de armadura, ele se reveste de armas. Uma pessoa que está segura, que está tranquila, ela não precisa provar nada para ninguém. Ela não precisa levantar bandeiras. Ela é o que ela é. Entende? Então, aí foram as 5 feridas. Mas tem uma sexta que é tão importante quanto, e eu quero falar aqui para você. Tá bom? Que é a manipulação. Essa é uma ferida que ela vem mascarada. Ela vem com cara de coisa boa. Nossa, eu sou tão boazinha para você. Eu cuido do seu filho. Eu faço comida para você. Eu estou aberta para você. Por que você não faz isso para mim? O manipulador é aquela criança que aprendeu cedo, que quando manipulava, que quando era bonzinho, que quando era sorridente, que quando fazia uma gracinha, ela tinha um retorno de lá. Então ela aprendeu que eu consigo qualquer coisa se eu for muito bonzinho. Isso, Davi. Então, o que acontece? Eu faço algo bom, só que você tem que me dar a sua vida. Você tem que me obedecer. E aí existe de novo, lembra da live da semana passada da codependência? Então eu faço algo bom para você, mas em cima desse algo bom que eu faço para você, eu controlo a sua vida. E aí você tem que fazer tudo o que eu quero. E aí quando você não faz o que eu quero, eu vou ficar triste com você, eu vou ficar brava, eu vou ficar ressentida, eu vou ficar magoada. Por quê? Porque você não está me obedecendo. Gente, quem de nós aqui nunca manipulou? Nunca foi manipulado, principalmente num relacionamento, num casamento, com filhos. Às vezes você não quer que seu filho vá em tal lugar, e aí você fala: mas não vai, eu vou ficar aqui sozinha, mas tá frio, mas eu tô doente. Isso é manipulação. Só que ninguém vê que isso é uma dor emocional muito grande. Isso é uma ferida tão nojenta, que a gente fala: não, é só porque ela é tão boazinha, é só porque fulano é tão bonzinho, então ele faz tudo para todo mundo e ninguém faz nada para ele. Vocês fiquem de olho que daqui uns dias, deixa eu contar uma coisinha. Amanhã eu tô tirando uma semana de folga, porque eu tô precisando criar uns produtos, estou escrevendo demais, eu tô precisando de silêncio, então eu tô tirando uma semana para me curtir meus filhos. Então tô indo para São Paulo amanhã
e volto na outra segunda. Então, segunda-feira que vem a gente não tem live porque eu vou estar no aeroporto, vou estar em trânsito, então não tem jeito. Não gosto de marcar e não cumprir, mas na outra segunda eu tô aqui com vocês. E quando eu chegar, nós vamos fazer, tá? A Ju, já combinei com a Ju, nós vamos fazer um grupo de mulheres pra gente estudar emoções. Nós vamos fazer, eu não sei se aqui no Instagram, não sei se nós vamos fazer um grupo no WhatsApp, e nós vamos fazer uma semana inteira com emoções, para você identificar as emoções tóxicas, para você tratar essas emoções tóxicas, para você aprender a identificar o que alimenta essas feridas, tá? Nós vamos aprofundando esses assuntos aqui, por isso que eu tô adiantando para você já ficar de olho que tem coisa boa por aí. É tudo gratuito e a gente vai fazer aqui, ok? Então vamos lá. O que eu quero falar para você? Se você se identificou com a ferida da humilhação, do abandono, da rejeição, da traição, da manipulação, não precisa se martirizar. É só se perdoar e entender que você fez o que você deu conta de fazer. Você era só uma criança quando essa ferida foi implantada no seu sistema. Você era só um bebê, talvez. Você não teve culpa porque sua mãe e seu pai fez o que deu conta de fazer e você também fez o que você deu conta de fazer. Só que agora, na idade adulta, você tem a obrigação de se curar, de não fazer mais o que você fazia enquanto criança. Porque o que você fazia enquanto criança era coisa de criança, agora é coisa de adulto. Entendeu? Então coloca aqui pra mim se você se identificou em alguma ferida dessa, ou em 2, em 3, em 4, em 5, em todas. Coloca aqui só assim, qual é a ferida mais infeccionada na sua mente hoje, nas suas emoções. Geisa colocou que eu entendo que é humilhação. Não, rejeição. A primeira ferida foi rejeição. Você sabia, gente, que tem estudos que comprovam que quando você é rejeitado, ativa uma área no seu cérebro, a mesma área que é ativada quando você queima a mão com água fervendo? Você já pensou? Você já queimou a mão? Você já imaginou que dor é quando você sofre uma rejeição? Por isso que a gente não pode julgar nenhum comportamento de ninguém, porque você não sabe qual é a ferida que está latejando ali. É humilhado na adolescência, como ele deve lidar na fase adulta. Então, curar. E lá no episódio onde você sofreu a humilhação e ressignificar isso aí. Porque mesmo que você fale, não, já perdoei, é coisa de criança, é coisa de adolescente, eu já tô adulta, o seu corpo sofre. A sua memória, você tem memórias, as suas células estão gravadas, você tem memórias daquela dor, daquela ferida, e aí a gente precisa ir lá e reprocessar essa dor. Humilhação. Gente, todos nós temos as 5, as 6. A gente tem. A única coisa que vai diferenciar é o grau de infecção. Tem umas que já tem uma casquinha, tem outras que estão sangrando. E se você não curar, você vai sair pela vida sangrando. E aí eu sempre falo aqui, acho que é a Ítala dos Anjos que fala que o que não é visto não é curado. E aí eu digo mais, eu só posso curar o que eu vejo. Eu só posso me curar naquilo que eu olho e falo, caramba, tô sangrando aqui. Então eu vou procurar um curativo, eu vou procurar uma cura. Mas se eu não olhar para mim, eu não vou me curar. Eu vou deixar o meu corpo adoecer fisicamente, porque daí começam as doenças físicas, que é um caminho do corpo para dizer que tem feridas emocionais sangrando. Eu vou sofrer no corpo, vou sofrer nos relacionamentos, e vou passar o resto da vida sangrando, porque eu me recuso a olhar que eu estou sofrendo. E isso, Sheila, a gente passa por tudo. Como me reavaliar? Como buscar cura na terapia?
Eu não sei como é o seu trabalho de terapia, o seu processo, mas eu com as minhas clientes, a gente faz uma limpeza. Eu costumo dizer que a gente faz um detox emocional e vai lá na infância e ressignifica todos os traumas que gerou humilhação, dor, abandono, manipulação, rejeição, e a gente vai ressignificando isso, e à medida que não dói mais, então você pode começar a ter novos comportamentos. Lembra que eu penso, eu sinto e eu faço. Então, quando eu não penso mais na humilhação, ou quando eu penso na humilhação, mas eu não sinto a dor de ser humilhada, ou manipulada, ou abandonada, eu posso mudar o meu comportamento. É uma corrente. E a gente pode fazer isso. Deixa eu ver aqui que eu botei aqui um jeitinho de fazer. Algumas dessas feridas têm uma maneira de você lidar. E eu vou falar quais são agora. Primeira coisa, vamos lá na ferida da rejeição. Como é que você vai curar? A partir de agora, você vai ter atitudes. Eu existo, eu tenho valor e eu tô aqui porque eu posso, porque eu decidi, porque eu quero. Sem arrogância, só sendo você. Então, se a ferida da rejeição é muito forte em você, com aquela frase de que eu não quero, agora você vai começar a falar, eu quero, eu posso, eu tenho valor. Você vai entender e você vai descobrir qual é o espaço que você quer ocupar. E você vai começar a ocupar esse espaço. E assim, você vai começar a curar essa ferida da rejeição. Para quem se identificou muito aí na ferida do abandono, você vai praticar a independência emocional. Eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso. Quando meu neto era pequeno, toda vez que alguém ia sair de casa, ele começava a chorar, porque ele morava com a gente. E ele chorava muito. Aí um dia eu peguei uma bola e comecei a jogar a bola na parede e a bola voltava, brincando com ele. Aí eu falei, olha, tá vendo essa bola? Ela vai e ela volta. Ela vai e ela volta. Assim é sua mãe. Ela vai trabalhar e ela volta. A vovó vai trabalhar e volta. O vovô. E aí ele parou de chorar, nunca mais chorou. O Dudu parou de chorar quando ele entendeu que as pessoas vão e voltam. E aí é o que eu quero te dizer, que se você tem a ferida do abandono, você começa a entender que pessoas vão chegar na sua vida e vão ficar, e outras não. E outras vão e voltam, e tá tudo bem, porque cada um de nós tem uma jornada para cumprir. Então há tempo de chegar, há tempo de sair. Agora eu não posso ficar pensando que eu tenho que segurar essa pessoa comigo e aí eu vou manipular essa pessoa e eu vou prender essa pessoa porque ela vai escapar. Vocês lembram do filme? Ai meu Deus, esqueci o nome do filme, tá aqui nos meus stories, não sei o que lá. Depois eu falo pra vocês. Ju, aquele filme, o primeiro lá, não sei o que, Santina. O que acontece no filme? Quando eu tô num relacionamento, que pode ser de amizades, pode ser de amor, pode ser mãe e filho, qualquer relacionamento, que eu tentar te manipular, a minha energia vai sobrepor a sua. E aí, em vez de você vir comigo, você vai se afastar de mim. Você vai se isolar de mim. Por isso que num relacionamento os dois andam juntos e não um sufocando o outro. Entende isso? Então, se você tem a ferida do abandono sangrando, comece a entender que as pessoas têm direito de ir e vir. E que tá tudo bem e que você pode cuidar de você, que você nunca vai se abandonar porque você tem valor e é você a pessoa mais importante da sua vida. Profecia Celestina é o nome do filme. Se você olhar depois aqui nos destaques, tem lá no destaques no meu feed, tem o nome do filme, é Profecia Celestina. E tem a hora que a moça fala pro rapaz que ela não quer mais estar com ele e tal, e ele quer saber por quê. Porque ele a sufocava. Ele tomava
decisões para ela, ele tomava posição para ela e ela se sentia pequena, inferior, então ela ia se afastando. Então todas as vezes que eu tento manipular uma pessoa, essa pessoa pode ser até manipulada, mas ela vai se afastar de mim. Entende isso? Isso, obrigada, tá, Ju? Profecia Celestina, muito legal. Gente, a humilhação. Pessoas que têm medo de ser humilhado, que têm que fazer tudo certo, elas têm dificuldade em dizer não. Ela tem dificuldade de se impor. Porque se eu falar não, você vai sumir da minha vida. Você vai me humilhar, você vai brigar comigo. E se você tem essa ferida sangrando, você precisa aprender a dizer não. Porque todas as vezes que você diz sim para o outro, querendo dizer não, você está dizendo não para você. E você é a pessoa mais importante da sua vida. E quando você se fere, quando você se humilha, você fica mal, você fica doente. Assiste sim, Gé. Pode assistir esse filme, tem no YouTube, tá, gente? É muito bom. Vale a pena assistir porque ele traz umas verdades ali muito profundas. Então, o que você precisa, se você está com a ferida da humilhação, sangrando, aprender a dizer não. Não. Eu não preciso fazer tudo certo o tempo todo. Eu posso errar. Eu posso me permitir errar. Eu posso me permitir não fazer tudo como todo mundo quer que eu faça. Eu posso ser eu. E nem assim ser humilhada. Entende uma coisa, uma pessoa quando te humilha, o problema tá mais nela do que em você, tá? Lembra da teoria dos espelhos? Eu só vejo no outro que eu tenho. Então, se ela chega com essa coisa de te humilhar, de te manipular, espera, olha que a dor tá mais nela do que em você, ok? E quem tem a ferida da traição muito alta? Comece a dizer para você, tá tudo bem. Eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou. Mesmo que a pessoa tenha consigo a emoção da humilhação e consegue dizer não, é porque já está conseguindo ser ela mesma? Sim, com certeza. Quando você começa a se impor, você começa a se empoderar, você já está sendo você já está olhando para suas feridas. E a gente só cura o que a gente vê. Então, a dor da traição, o que pode curar o medo de ser traída é você entender que você é única, que você é especial e que se a pessoa te trair, o problema está nele, não está em você. É ele que é doente, é ele que está fraco, é ele que está mal. Não traz isso para você. Com você está tudo bem. Começa a olhar para você com esse olhar. Trazer e fazer com que você se sinta cada dia mais feliz com você, com a pessoa que você está se tornando, entendendo que é um processo, gente, o processo tem fases, ok? E humano, permita ser humano, se você é da injustiça, se você está com a ferida da injustiça sangrando, permita só ser humana. E ser humano sofre, chora, dói, você não está certo o tempo todo, existem tantas verdades, tantos caminhos, tantos saberes. E cada dia que você vê, que você estuda, você aprende que tem outra coisa, e tem outra coisa, e tem outra coisa. Então você não sabe tudo nunca. Eu ia contar uma metáfora aqui, mas eu vou deixar para o nosso desafio lá, porque ela é bem interessante. Sobre codependência, depois me cobre. Então, você não é dona da verdade, mas você é dona do comportamento que você tem em relação à verdade, aquilo que você quer. Então, vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha. Primeiro, decida ser humana, decida se permitir errar. Entenda que você é única e especial do jeito que você é, e traição, o problema está no outro, não está em você. E tá tudo bem se alguém for, porque ninguém é para sempre. Você pode ressignificar a sua vida, a sua história. Entendeu o lance das feridas emocionais?
Por que são feridas? Porque elas sempre sangram. Sabe quando você tem um machucado, você tira a casquinha, daí fica sangrando? É assim que acontece nas nossas emoções. Ah, mas isso não tem cura? Nunca tem. Se você se despertar para isso, se você entender e você começar a mudar a partir de hoje todos os seus comportamentos em relação às feridas, lá na frente não vai sangrar mais. Mas por enquanto nós estamos numa jornada. E nessa jornada, nesse momento, está todo mundo sangrando. Então é necessário que eu olhe para minhas feridas e veja quais está sangrando. Qual que está doendo muito? E aí, onde foi que eu aprendi a me sentir assim? Onde foi que eu aprendi a ser manipuladora? Onde foi que eu aprendi a ter medo de abandono, de rejeição, de traição? E aí você volta lá no passado e conserta. Sim, Jéssica, nós somos seres emocionais. E é o que eu sempre digo, você pode ter os maiores planos, os maiores sonhos. Se você tiver com as suas emoções adoecidas, você não vai tirar nada do papel, você não vai realizar nada. Porque o que nos faz realizar são as nossas emoções. E para isso precisa equilibrar emoção e razão. Ah, obrigada, Jéssica. Eu vou pedir para vocês, nós vamos deixar essa live salva no IGTV. E eu quero muito, se você não me segue ainda, me segue. Porque toda segunda-feira tem live aqui às 21 horas. Mas tem conteúdo diário aí para vocês. E me chama no direct, me manda uma mensagem. Às vezes eu tô atendendo, mas quando eu desocupo eu entro e dou uma olhadinha e respondo, tá? E se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, compartilha com ela. Fala, olha que conteúdo doido aqui, dá uma olhada nisso. Por quê? Porque todos nós tivemos infâncias de muita dor. Porque as nossas mães sofreram pra caramba. As nossas avós sofreram muito. E é vítima fazendo vítima. Ai, Tati, vai pro YouTube sim, só que a gente não tá conseguindo tempo para colocar lá. Mas eu vou ver se agora, nessa semana de férias, eu coloco todas as lives no YouTube também. Boa ideia, eu vou colocar lá, tá? Eu vou dar um jeitinho de pôr. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que você, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, a sua cuidadora, ela não tem culpa, porque ela só fez com você o que ela deu conta de fazer, porque antes já fizeram com ela, e você não precisa trazer para a vida, repetir o padrão e a dor das mulheres do seu sistema só para honrá-las. Você pode honrar sua mãe sendo e fazendo diferente do que ela fez. Mas você só vai conseguir isso se você curar as suas feridas. Eu acabei de atender uma moça agora há pouco e ela tá repetindo um padrão que é da avó. Minha avó fez isso, minha mãe fez isso e eu tô fazendo isso. O desespero de uma mulher que entende e que consegue olhar para o sistema familiar e ver que está vivendo exatamente a vida de 3 gerações de mulheres. Que ela sempre julgou, abominou e achava um horror. E agora eu tô fazendo igual. Socorro, né? O que eu temia me aconteceu. Porque todas as vezes que a gente olha para os nossos pais com um olhar de julgamento, a gente vai para o lugar deles. Por isso que Jesus diz que não é para julgar ninguém. Então, quando eu olho para alguém e julgo, eu vou tomar o lugar dessa pessoa, que é para mim entender a dor, entender a dinâmica, entender o sofrimento. Então, quando eu entendo isso, eu consigo perdoar a fraqueza da minha mãe, da minha avó, da minha tia, seja lá de quem for, e entender que ela fez o melhor que ela pôde e ela fez o que ela deu conta. E aí eu fico livre para honrar essas mulheres fazendo do meu jeito, fazendo diferente. Entende por que é tão difícil você querer fazer diferente e acaba fazendo o que a sua mãe fazia e você tinha raiva? Por causa do julgamento. Amadas do meu coração, tá todo mundo aí? Tudo tranquilo? Eu quero que vocês comentem aqui. Podem falar, a gente tem 10 minutos. Deixa eu ver a hora aqui, que eu tô perdidinha aqui. Deixa eu só ver aqui o negócio.
Temos 10 minutos que a gente pode conversar. Então você entendeu o que são feridas emocionais? Como elas são geradas? Ninguém vai te machucar de propósito. Mas é a maneira que você vê o mundo. É no seu mundo interno que você ressignifica as suas dores e que você promove as suas curas. Então você pode entender o quanto é maravilhoso, o quanto é fantástico quando você se desperta, quando você olha para você e fala: meu Deus, eu tenho medo de ser humilhada, por isso eu tenho necessidade de fazer certo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa ferida da humilhação, ela sempre andou muito perto de mim, muito sangrando na minha vida. E quando eu entendi isso e eu comecei a trabalhar, porque é aquilo que eu falo, tá, gente? Não adianta eu falar para vocês uma coisa que eu não vivo, que daí não rola. Eu só acredito que um curador cura quando ele é curado, tá? Então, vamos lá. Ó, obrigada, Dai. Seja bem-vinda. Então, pensa bem, eu tinha muito medo de ser humilhada. Então, eu me matava, me esforçava, me descabelava. O cabelo acabou, né, gente? Mas eu tinha muito cabelo. Para fazer as coisas com perfeição, corretíssimas. Quando eu entendi isso, eu fiz assim, ó. Dane-se. Jamais eu ia entrar aqui para fazer uma live sem estar com a unha feita, maquiada, cabelo arrumado. Jamais eu iria gravar um vídeo para o YouTube se eu não tivesse estudado e tivesse a luz certa. Gente, ó, aqui tem sombra, eu tô dentro do consultório, tem luz aqui em cima, mas tem janela ali. Sabe o que é isso? Quando eu entendo que se alguém me humilhar, se alguém não quiser o meu conteúdo, o problema não é meu, é dela. Porque eu sei a minha missão de vida, eu sei o que eu vim fazer aqui, então dane-se o que vão falar de mim. Eu sei do conteúdo. Então, o que eu quero dizer para você é que olha a ferida que está sangrando e toma uma atitude, mas toma hoje. Toma agora. Não deixa para tomar segunda-feira não é dieta. Se você tomar uma atitude a partir de hoje, de olhar para você com amor, com gentileza e começar a curar as suas feridas emocionais, minha amada, você não tem ideia do que é a liberdade emocional, do que é ser livre. Você não tem ideia do poder que Deus dotou você. É o mesmo poder de Jesus. É o mesmo poder de ressuscitar Jesus dos mortos. O Espírito Santo está dentro de você e você tem esse poder. Então faz um favor, Jô. Começa agora. Qual é a ferida que está sangrando? Se é medo de traição, para hoje de olhar o celular do seu companheiro, de perguntar onde que estava, como é que estava, sei lá o que estava. Cara, o problema é dele, não é seu. Se garanta. Se é a ferida da injustiça, de querer saber tudo, fazer tudo, para. Ninguém sabe tudo e nem vai saber, gente, pelo amor de Deus. O universo está aí com milhões de possibilidades e oportunidades e a gente nunca vai dar conta de tudo. Eu gosto de estudar muito. Eu sempre falo assim, não, agora eu só vou fazer esse curso, não vou fazer mais nada. Chega, tá bom do jeito que tá. Antes de eu terminar esse curso, eu já descobri mais 2 assuntos que eu quero aprender. E tá tudo bem. Mas eu não vou saber tudo. E nem pretendo saber tudo. Mas eu gosto de aprender. Eu tenho o arquétipo do sábio muito forte na minha vida, então eu gosto muito de aprender. Então quando eu tenho um assunto assim, quando eu tenho alguma coisa para aprender, eu fico muito feliz. E quando eu aprendo, eu trago aqui para vocês, tá? Isso é uma promessa que eu tenho com Deus. Tudo que eu aprendo que é bom para mim, eu repasso. Porque se é bom para mim, deve ser bom para mais alguém. Então o que eu quero dizer para você é: toma uma atitude agora. A partir de hoje, olha para suas feridas com amor. Não tenta encobrir, colocar band-aid, curativo, o trem vai sangrar. Agora, para parar de sangrar, você precisa olhar para essa ferida. E lá na adolescência, e lá na juventude, e lá na infância, e lá sei lá onde foi a primeira pancada. E olhar para aquela criança e dizer que você vê essa criança e curar essa criança. Segurar na mão dessa criança.
Chego a ficar com as bochechas vermelhas. E aí? Tá tudo bem, você é humana. Fique vermelha, mas seja você. Fique vermelha, mas seja a mulher que você nasceu para ser. Se permita viver. Se permita ser o ser humano que Deus criou, porque Deus sonhou com você exatamente do jeito que você é. E cada ferida dessa tem um objetivo. Deus colocou, Deus permitiu, porque tem um aprendizado atrás disso aí. Ele está te fortalecendo, ele está te capacitando para você ajudar outras mulheres, para você fazer isso ser a sua bandeira, ser o seu canal, ser a sua missão de vida. Eu só posso te ajudar, eu só posso segurar na sua mão, eu só posso te levar até onde eu fui. Por isso que eu sou muito aberta aqui. Se eu tenho, tá doendo, eu vou falar para você que tá doendo. E hoje foi um dia desafiador para mim. Foi aquele dia que você quer largar tudo, parar com tudo e chega. E aí quando é a tarde, o Espírito Santo fala: ei, não te dei espírito de covardia, levanta e anda. E aí a gente levanta, passa um batom e vem aqui. Entende uma coisa? Nós somos humanas e nós estamos numa jornada de evolução e nós vamos chegar lá. Porque Deus sonhou com você, amor. Deus sonhou com você no ventre da tua mãe. Não adianta fazer birra, não adianta bater o pé, não adianta querer parar com tudo. Porque de um jeito ou de outro você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Então é melhor a gente chegar logo, que dói menos. Entendeu? Então, olha as suas feridas e a partir de hoje comece a tomar posição para se curar. Para se restaurar. E quando vir um pensamento do medo, o que você vai fazer? Você vai descartar. Lembra da live dos sabotadores? Usa o teu sábio interno para anular o crítico interno. E aí você vai dar conta. Ok? Alguma coisa mais aí? Tem alguma pergunta? Se não tiver, vai dar o nosso horário. E eu quero agradecer você que está aqui. Você que está aqui a primeira vez, seja muito bem-vinda. Você que já me segue, muito obrigado. E lembrar, tá? Segunda-feira que vem eu não tenho live, porque eu vou estar em trânsito, mas na outra segunda tem. E eu vou achar um assunto muito legal lá em São Paulo para trazer para vocês. Outra coisa, se você conhece alguém que perdeu alguém, que está sofrendo um luto, ou você gosta desse assunto, ou você perdeu alguém, no link lá na minha bio, aí no meu perfil tem um link que você vai clicar, tem a primeira aula, quando abrir lá tem uma aula gratuita sobre ressignificação de luto. Entra lá ou abençoa a pessoa que precisa. Isabel Mourão, você falou como a minha psicóloga me disse, você precisa pegar na mão dessa criança, a Bebel, e mostrar que ela cresceu. Muito bem, Bebel. Mais do que isso, você precisa amar essa criança. Você precisa olhar para ela e achar ela a criança mais linda do mundo e cuidar dela todos os dias. E aí você vai perceber que ela vai querer crescer rapidinho. Seja bem-vinda, Bebel. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda cada uma de vocês. Queridas, muito obrigada e até... Mas acho que vai ter vídeos aqui, então curte, comenta, compartilha e fique à vontade. E até na próxima segunda, não nessa, mas daqui 15 dias a gente vai trazer outro assunto aqui. Até lá, se você tiver um assunto que você queira, manda no meu direct que a gente prepara e traz para você, tá bom? Um beijo no seu coração. Fica na paz e você é a pessoa mais especial do mundo, porque você é única, ninguém é como você. Então faz favor, levanta e anda. Começa hoje a se cuidar, começa hoje a curar suas feridas, ok? Beijo e até!